Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra da professora Cristiane Souza Borzuc, que vai falar sobre o tema sobre conceito de psicopatia, usos, abusos e desusos. A professora é mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, doutora e pós-doutora em psicologia pela USP. Obrigada, professora, por aceitar o convite e fique à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer às Ligas de Saúde Mental da UFJ e da UFO pelo convite e dizer que é uma satisfação, é um prazer participar dessa atividade com vocês. Né? A minha fala vai se concentrar em um aspecto que me parece fundamental para qualquer profissional que se dedica a pensar ou a trabalhar com o campo psíquico, né? Sejam psicólogos, psiquiatras, que é a correlação histórica entre psicopatia e crime. Esse eu entendo que seja o ponto mais importante da discussão de hoje, né? E eu vou iniciar trazendo alguns elementos históricos que mostram um pouco do processo de constituição dessa relação, né? E de uma relação que se tornou tão natural e tão naturalizada nos dias de hoje, né? Então, sempre que se fala em psicopatia, sempre que se fala nas denominações mais recentes, né, como transtorno de personalidade antissocial, quase que imediatamente vem o seu correspondente, não é? Que é o crime, que é uma predisposição ao cometimento de crimes, que é um risco que é imputado e que vem junto com o diagnóstico de psicopatia ou de transtorno de personalidade antissocial. Então, me parece fundamental trazer esses elementos históricos, porque aí nós vamos ver ao longo da minha fala que ele vai se desdobrar em uma série de concepções, de técnicas utilizadas pelos profissionais da área psi, né, e que vão implicar em desdobramentos fundamentais para a vida das pessoas que são diagnosticadas com o transtorno de personalidade antissocial. Tá? Bom, então, eu indo nessa linha de raciocínio, de tentar resgatar um pouco dessa história, né, de constituição dessa relação entre psicopatia e crime, eu quero retornar a 2 séculos atrás. Então, vamos falar do século XIX. Né? A gente sabe que o século XIX ele foi um século de mudanças importantes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. A gente estava num momento de consolidação do capitalismo, e isso pensando nas grandes cidades europeias, porque aí no Brasil a gente vai ver que esse mesmo processo vai acontecer no século XX, primeira metade do século XX, né? Mas, pensando no século XIX, né, todo um processo político, econômico e, em decorrência disso, todo um processo científico, né, o campo científico, ele também foi diretamente, imediatamente afetado pelas condições que estavam postas naquele momento. E aí, nos centrando especificamente na questão da ciência que está surgindo nesse momento, né? Eu falo aqui das várias ciências modernas, então, psicologia, sociologia, né? A própria psiquiatria, né? ela começa a se consolidar como um campo, como uma área de especialização da medicina, a psicologia acaba se afastando de outros campos de conhecimento, como a filosofia, para se tornar um conhecimento específico, uma área de conhecimento particular, né? E aí há todo um esforço para que essas tendências da ciência, né, que estão surgindo nesse momento, se tornem sejam respeitadas como tal. E para que elas sejam respeitadas como uma área de conhecimento importante, ela tem que se submeter aos ditames daquilo que era necessário, daquilo que era critério para que se fizesse ciência. Né? Nesse momento, eu estou me referindo ao positivismo kantiano. Né? E aí há um esforço importante para que isso
para que todas as ciências que surgem se submetam a esse modelo, né, para que sejam, então, consideradas ciência. Né? Então, para que seja ciência, ela tem que se submeter a um modelo positivista de ciência, que implica em uma noção de neutralidade, objetividade, controle e etc. Né? Eu gostaria de incluir outra área de conhecimento que não surge no século XIX, mas que também passa por modificações nesse período, que é o direito penal. Né? Então, o direito penal, pensando nos séculos anteriores, a gente tem ali século XVIII, que vai ter um movimento importante no campo penal de recusa aos modelos do direito monárquico. Então, se inicia um movimento importante do direito liberal, né? Mas aí já no século XIX, obedecendo a esses princípios, que são princípios do positivismo, né, kantiano, né, o direito penal também se ajusta, e aí ele dá início à escola positiva do direito penal. Então, a gente tem aqui, eu mencionei 3 áreas que vão se encontrar e que vão ser centrais na constituição dessa noção, do estabelecimento dessa relação entre crime e loucura. E que aí nós vamos ver que essa relação entre crime e loucura, ela vai se afirmar já no século XX, né, a partir do diagnóstico de psicopatia. Então, a gente vai entender um pouco como é que isso aconteceu. Então, a gente está com 3 campos, né? A gente está com a psicologia, com a psiquiatria, as 2 áreas emergentes, e o direito penal positivo, que também vai se instituir nesse período. Né? Por que eu estou falando sobre isso e tentando relacionar com o espírito científico da época? Né? Por 2 questões. Né? Uma é que a ciência atende às necessidades objetivas de uma época. Então, a ciência responde àquilo que é posto como necessidade para aquele período histórico. Então, o século XIX houve o desenvolvimento de uma série de teorias que tentavam explicar o crime e que tentavam explicar a loucura. Por que nesse momento, houve um desenvolvimento tão importante de inúmeras teorias voltadas para essa área? Porque com o processo de industrialização, houve um número importante de casos, não é? E aí a gente vai relacionar diretamente a questão da loucura e do crime com as condições em que se vive. Né? Então, em virtude de todo o processo de industrialização, do inchamento das cidades, a quantidade de pessoas que vinham do campo para a cidade para tentar trabalho, enfim, né? Houve um número importante de casos de crimes, e além do aumento de casos de crime, houve a possibilidade de divulgação dos casos de crime. Então, surgiu o telégrafo. Então, em uma cidade, você já ficava sabendo dos crimes que aconteciam em outra cidade. Então, tinha um clima que era favorável a fazer com que as pessoas ficassem atentas, né, à temática do crime e também da loucura. Então, haviam casos, né, situações, por exemplo, um caso clássico que a gente conhece do século XIX na França, é o caso do Pierre Rivière, que foi descrito por Foucault, né? Um livro interessante chamado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Esse foi um caso clássico que foi observado essa relação entre crime e loucura, porque aí os vários campos se debruçaram para tentar entender o que aconteceu, né, com o Pierre Rivière. Né? Depois, no Brasil, né, a gente vê o caso do Febrônio, o Febrônio índio do Brasil, que foi considerado o primeiro criminoso louco da história brasileira, né, isso já nos anos 20, né, do século passado. Mas o que eu estou querendo dizer é que havia uma urgência de busca de respostas
para aquela situação que estava existindo, né? Por que estava existindo um número grande de crimes nas grandes cidades europeias, né? Por que estava havendo uma quantidade grande de expressões de adoecimento mental, né, nessas cidades? Por que estava havendo um número grande de suicídios, né? Então, no século XIX, a gente vai ter estudos clássicos também sobre o suicídio, né? E aí toda a obrigação da ciência é dar respostas a essas situações. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, principalmente a partir do caso do Pierre Rivière, que foi emblemático naquela época, que começou a se estabelecer, então, essa relação entre crime e loucura. Essa relação entre crime e loucura, ela vai se desdobrar, como eu disse antes, e vai ter como um ponto talvez mais importante no século XX, século XXI, a figura do psicopata, né? Mas inicialmente não. Apesar de o que se chama hoje de psicopatia ou de transtorno de personalidade antissocial já ter sido descrito antes disso. Então, no iniciozinho do século XIX, o Pinel descreveu uma coisa chamada mania sem delírio, né? E essa mania sem delírio, tudo indica que corresponde ao que hoje a gente chama de psicopatia, né? A ideia de mania, ela não tem uma relação muito direta com os casos de transtorno de humor, né? Como são descritos hoje, mas a ideia de mania era a ideia de doenças mentais, né? Então, era uma doença mental, né? Uma mania sem delírio, né? Então, ele estava descrevendo casos em que se percebia certa alteração comportamental que poderia ser associado, não é? E descrito como uma doença mental, mas ela não era delirante, né? Então, não tinha delírio, não tinha alucinação. Então, não era uma problemática relacionada à razão, nem ao sentido, mas uma problemática relacionada aos afetos, né? Essa era a discussão que era feita. No século XIX, ele vai ser importante também do ponto de vista das classificações, tá? A gente tem ali essa que eu mencionei, né, do Pinel, mas a gente vai ter tantas outras classificações, descrições, né, do que hoje, na nossa época, a gente vai chamar de diagnósticos, de possibilidades, entidades, né, patológicas e que são descritas nos manuais, né, DSM, CID, mas esse impulso para classificação e descrição das doenças, ele vem também desse período. Então, vocês percebam que o século XIX é um século em que há um movimento importantíssimo no campo psi. Importante, trouxe alguns avanços, mas muitas coisas também criticáveis e que deveriam estar superadas e que deveriam estar ali presas à lógica do século XIX e que chegam até hoje para a gente, no século XXI, que é o caso da psicopatia. Esse é um exemplo daquilo que permanece ainda hoje como uma concepção bastante anacrônica, né? Que não é condizente com o estado atual do avanço da ciência, né? Porque repõe argumentos e ideias que são do século XIX, então não faz muito sentido. Um desses aspectos, né, que a gente vai ver aqui, e que tem a ver com essas classificações, né, e que expressa essa relação entre crime e loucura, né, e que aí já inicia dar um passo a mais na direção da compreensão da psicopatia como aquela entidade, né, psicológica, psiquiátrica, que expressa essa relação entre crime e loucura, foram os trabalhos do Lombroso, né? Lombroso foi um médico italiano e que se debruçou sobre o estudo de criminosos. Então, ele foi para as prisões da Itália e tentou descrever os criminosos, né? Descreveu, desenvolveu toda uma teoria. Um dos pontos
mais controversos da teoria de Lombroso e que ainda, infelizmente, ainda serve como referência para muitos juristas, às vezes nem diretamente, mas que a concepção ainda prevalece, é a ideia de criminoso nato, né? E que corresponde em muitos pontos, né, ao que chamamos hoje de psicopata. Qual é o grande problema, um dos grandes problemas da teoria do criminoso nato de Lombroso? É a concepção de que algumas pessoas nascem predispostas a cometer crimes, né? E aí isso e você percebe, de acordo com a teoria do Lombroso, sinais, né, de que essa pessoa é predisposta a cometer crimes. Então, você identifica o tamanho da orelha, da sobrancelha, dos lábios. Então, tem todo um processo de identificação de sinais que eles chamam, que foi chamado por Lombroso de estigmas de criminalidade. Esses estigmas de criminalidade seriam sinais que aquela pessoa é predisposta a cometer crime. E isso é seríssimo, porque no Brasil, por exemplo, na primeira metade do século passado, foram criadas instituições para acolher crianças que apresentavam sinais de criminalidade, sinais físicos de criminalidade, né? Então, você já identificava, né, esses estigmas de criminalidade na criança, e essas crianças eram encaminhadas para instituições, por exemplo, a cidade de menores no Rio de Janeiro, né? Então, isso é muito sério. E hoje em dia tem uma retomada, em muitos momentos, dessa concepção, com outras roupagens, com outras. Revestido de uma linguagem considerada moderna, né, de ponta, né, no jargão acadêmico e científico, mas que não deixa de ser uma adaptação desse modelo desenvolvido por Lombroso. Por exemplo, a tentativa de realizar exames de imagem em adolescentes em conflito com a lei que estão institucionalizados, para tentar encontrar, né, no cérebro defeitos que justificassem a propensão ao crime. Então, isso é muito semelhante à teoria desenvolvida e posta por Lombroso, né, na segunda metade do século XIX. Né? Bom, então, a gente está falando aqui, né, de um movimento ali do século XIX que predispunha, né, que pressupunha essa relação entre loucura e crime, né, e que os campos de saber emergentes daquele momento utilizaram isso para auxiliar na confirmação do seu lugar de político e de poder no campo da ciência, não é? E que utilizaram dessa argumentação e desses fundamentos para tentar se manter num lugar de conhecimento, de ter um objeto específico de estudos, para atender às necessidades do que era posto como necessidade para o conhecimento científico na época. Bom, e aí, como eu estava dizendo, esse pensamento, que é um pensamento do século XIX, ele vai se desdobrando e vem chegando aqui, não é, para a nossa época. Ele vem chegando na nossa época. E aí, eu tinha dito para vocês que o Pinel descreveu, talvez, a primeira descrição da mania sem delírio, não é? Ali em 1801, bem no iniciozinho do século XIX. E aí nós vamos ter outras classificações, né? Então passa por Lombroso, lá com a concepção do criminoso nato, que se aproxima muito do conceito de psicopatia hoje, né? E que segue, não é? Tempos depois,
nessa aproximação e chega ao que a gente vê, que é de associar de maneira muito direta psicopatia e crime. É curioso como você vê em 1940, 1941, início de 1941, foi publicado um livro em que houve uma descrição mais detalhada e bastante próxima daquilo que a gente entende hoje por psicopatia, que foi um livro chamado As Máscaras da Sanidade, né? Nesse livro, aí ele já começa, é ele que vai dar sustentação para o surgimento e para as descrições que vêm depois, né? Tanto dos DSM, CIDs, etc., eles vão ter um pé importante nesse livro que foi publicado nos anos 40, né? Que diz respeito à máscara, o título dele é Máscaras da Sanidade. E aí ele traz essa diferenciação, né? Porque, inclusive de nomenclatura, porque a expressão psicopatia, usada antes da publicação desse livro, ele tinha um significado que era diferente do significado de hoje. Então, a palavra psicopatia dizia respeito a doenças mentais, tá? E não especificamente ao que hoje a gente chama de psicopatia, né? Então, eram doenças mentais, né? Então, quadros psicopáticos, né? Então, eles estavam se referindo a o que seria quadros psicopatológicos, quadros, né? E aí, a partir de 1940, vai ter uma mudança, e aí o termo psicopatia, ele passa a fazer parte do jargão profissional dessa área. E mais do que isso, né? Tempos depois, ele passa a fazer parte do jargão cotidiano, né? Então, do senso comum da vida das pessoas, né? Então, tal pessoa é psicopata e tal. Essas questões todas, dessa relação entre crime e loucura, trazem desdobramentos importantes, né? Que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Uma delas é o surgimento do que a gente hoje do que a gente chamava de manicômios judiciários, né? E que hoje a gente chama de hospitais de custódia, né? Hospitais de custódia. Mas são instituições destinadas ao acolhimento, não sei que nome que a gente dá, né? Porque é tudo muito difícil pensar em termos de manicômio psiquiátrico, de criminosos loucos, né? De pessoas que cometeram crimes e que foram consideradas inimputáveis pela justiça criminal. Então, por pessoas que foram consideradas não conscientes, né? Sem a capacidade de fazer escolhas durante o momento em que cometeram o crime, né? Então, essas pessoas acabam sendo dirigidas para esses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né, que antigamente a gente chamava de manicômio judiciário. No Brasil ainda existem manicômios judiciários, Goiás não tem, felizmente, manicômios judiciários, mas ali a gente percebe uma coisa assim complicadíssima, porque é a junção de duas instituições totais terríveis, não é? Que é a prisão e o manicômio. E ele é incompatível com a legislação brasileira, porque a partir da reforma psiquiátrica, não se deve ter no Brasil instituições fechadas para o atendimento de pessoas em sofrimento mental, né? E no Brasil ainda existem, né? Então, existem essas instituições e a pessoa é duplamente controlada e é duplamente hostilizada. A gente conhece a realidade dos manicômios, é uma realidade muito triste. E, mais do que isso, a pessoa não tem direito aos processos, por exemplo, de progressão de pena. Então, quem vai definir se a pessoa deve ou não
sair do encarceramento vai ser uma avaliação psiquiátrica, né? Uma avaliação da equipe, né? Multidisciplinar, e que lá no extremo tem a figura do psiquiatra, né? Então, assim, não é incomum que a pessoa passe o resto da vida ali, né? Porque passa também por um julgamento moral muito mais do que técnico, enfim. No caso do Febrônio, que foi o primeiro criminoso louco, né, do Brasil, considerado o primeiro criminoso louco em que houve o registro e tal, ele morreu no manicômio, né? Então, a pessoa passa a vida inteira e é privada de vários dos direitos, né, que ela teria, por exemplo, caso estivesse só encarcerada. No caso da psicopatia, tem uma situação que é complicada, porque a psicopatia, apesar de estar descrita nos manuais, né, de diagnósticos, né, o DSM, por exemplo, e o CID, né, ela não é exatamente uma doença, né? Porque quando a gente fala em psicopatia, nós estamos nos referindo a uma estrutura de personalidade que possui certas características, e essas características se convertem em comportamentos, e esses comportamentos que a gente encontra as características descritas nos manuais, né? Então, se a gente fala em psicopatia, a gente fala não em uma doença, mas em uma forma de organização da personalidade, a gente não pode falar em cura. Só tem cura para doença. Se a psicopatia não é uma doença, então não tem cura. E aí tem uma série de implicações, né? Então, como que os juristas têm dificuldades nessa situação? Porque o psicopata, ele tem consciência, né? Ele não é, então, eu já tinha dito um pouco antes, né? O psicopata não delira. O psicopata não alucina, né? O psicopata, ele não tem prejuízo da razão, ele tem prejuízo dos afetos, né? Outra questão, né? Então, essa incapacidade de se colocar no lugar do outro, né? Não tem empatia, essa frieza emocional, são características descritas, né, do psicopata. Então, é um problema para o campo penal que é importante, né? Se ele não é doente, então ele não é encaminhado para tratamento. Então, ele não é encaminhado em outros estados, né, para hospitais de custódia. Aqui em Goiás, Minas Gerais, tem programas que são programas de acompanhamento ao paciente psiquiátrico que cometeu crime, né? Então, eles não são encarcerados, né? Eles são acompanhados pelos CAPs. Então, aí tem outra lógica, e é uma lógica muito interessante, que se coloca por esses programas. Mas, no caso do psicopata, ele não pode ser, ele geralmente não é encaminhado para os hospitais de custódia, nem para acompanhamento nesses programas alternativos. Ao mesmo tempo, ele não é um criminoso comum, né? Porque ele, inclusive, tem um diagnóstico que é descrito pela psiquiatria, enfim. Então, esse é um problema. E aí ele fica encarcerado, e geralmente fica encarcerado a vida inteira, né? Bom, então, assim, esse é um problema importante que se tem, né, no que diz respeito à psicopatia. Outro aspecto importante no que diz respeito à psicopatia, então, como eu disse, se a psicopatia se refere a uma estrutura, a uma forma de organização da personalidade, e que não tem tratamento para isso, né, e geralmente as pessoas são encarceradas por isso. Se a gente olhar, né, se a gente verificar nas prisões, né, quem são as pessoas que estão encarceradas, de maneira geral, não apenas psicopatas, né?
As pessoas, se você fizer um levantamento, aqui no estado de Goiás, eu não sei esse ano, do ano passado para cá, eu não sei, mas tem estatísticas, né, que indicam quem é a população encarcerada aqui em Goiás, né? Então, a população encarcerada é uma população pouco escolarizada, são pessoas que estão pouco escolarizadas. À medida em que aumenta o nível de escolarização, você reduz a quantidade de pessoas que estão encarceradas, né? Que não têm profissão, são pessoas que têm um nível econômico bastante precário, então não tem profissão, não tem estudo, não tem profissão, né? Então, essas pessoas são as pessoas que estão encarceradas. E aí, encarceradas por vários motivos, inclusive, né, por ter cometido crimes e serem considerados psicopatas, inclusive, né? E aí a gente começa a perguntar, né, qual é o critério para o cometimento de crimes, né? O critério será que pessoas de classe média, pessoas brancas de classe média, não cometem crimes? Né? A gente sabe que cometem também, né? Aí tem a questão de que a justiça ela não é tão justa e tão equilibrada assim. A balança da justiça, às vezes, pende para um lado ou para outro. A gente sabe muito bem isso, né? Por outro lado, só existem psicopatas pobres, né? Não existem psicopatas na classe média. Então, aí esse é um outro elemento que deve ser pensado. Porque, apesar de ter uma estrutura de personalidade que a gente consiga perceber que tem as características descritas nos manuais, essas pessoas têm outras oportunidades e acabam lidando com o mundo de maneira diferente. Né? Então, a gente tem, mesmo nesse manual as máscaras da sanidade, né, que eu mencionei, que foi publicado nos anos 40, né, a ideia de máscaras da sanidade é essa, de que se você consegue utilizar uma boa máscara, você vive bem, né? Você convive muito bem, mesmo não tendo empatia, mesmo tendo uma frieza emocional importante. Então, muitas vezes são pessoas que ocupam cargos políticos, cargos nas empresas, que são cargos importantes e que essas características são fundamentais para o exercício desse mesmo cargo, né? Então, ainda que a gente pense em uma estrutura de personalidade que tenha essas características, o próprio cometimento do crime depende de uma série de outros fatores que não apenas essa característica de personalidade, né? Então, esse é um ponto que me parece necessário, né, que se pense, né, porque ele tem a ver também com um critério de classe social. Né? Então, o sofrimento mental, o crime, né, no nosso caso em particular, a psicopatia e as formas como ela se expressa, esses elementos se expressam, eles têm a ver também com as oportunidades que se tem na vida, né? Porque senão a gente vai começar a achar que são só pessoas pobres que cometem crimes, não é verdade? Né? E a gente tem que ver toda essa questão das diferenças e das concepções que atravessam os sistemas científicos e jurídicos. Né? Então, essa é uma questão. Então, por exemplo, por que eu vou. Outra coisa importante que a gente vai perceber é que, contrariamente ao que foi dito por Cleckley nos anos 40, no livro que As Máscaras da Sanidade, ele vai dizer, olha, não são só os indivíduos encarcerados que têm essas características, né? Contrariamente a isso, né, a gente vê, por exemplo, uma escala que é uma escala de uso dos psicólogos, que é o PCLR, né, que é um checklist, né,
é um checklist para a psicopatia, né? E que apresenta as várias características, muito inspirados tanto lá em Cleckley quanto nos manuais, né, DSM e tal, mas foi desenvolvida essa escala para identificação de psicopatas no ambiente carcerário. Então, quer dizer, é uma escala que, se muitos de nós se submeter a essa escala, a gente vai chegar à conclusão que nós somos também psicopatas, né? Assim, muitas das pessoas que são da nossa convivência, que são do mundo do trabalho, né? Que possuem essas características, no entanto, como não estão encarceradas, elas não passam por essa avaliação, né? Então, é um documento, é um teste que foi validado, foi traduzido e validado aqui para o Brasil, mas que merece uma leitura muito crítica dessa escala, né? Porque ela tem um julgamento moral importante. Né? Então, por exemplo, um dos critérios para você definir se a pessoa, um dos critérios, são vários outros, obviamente, mas um dos pontos é a quantidade de parceiros sexuais que você teve nos últimos tempos, ou se você teve relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, se você tem projetos de vida. Então, são questões que são complicadas de se conceber como critério para o diagnóstico de uma pessoa, né? E, ao mesmo tempo, esse instrumento, que é considerado um instrumento eficaz, cientificamente bem fundamentado, bem sustentado, ele vai estabelecer o destino da pessoa, né? Então, se você identifica que tal pessoa é psicopata, então isso vai implicar na redução, na impossibilidade de redução da pena, por exemplo, né? Ou de mudança, né, de regime, de fechado para semiaberto, para aberto, né? Então, é importante perceber também os aspectos ideológicos que atravessam a utilização do conceito e os instrumentos que derivam dele, né? As avaliações que são feitas, os julgamentos que são feitos, e o cuidado para não deixar os julgamentos morais, né, atravessarem o olhar que você tem sobre as várias manifestações psicopatológicas, né? As concepções que a gente tem acerca da loucura, e principalmente nesse caso da relação entre crime e loucura, né? Porque hoje em dia é muito fácil para que alguém, aí não precisa ser um especialista, qualquer pessoa no dia a dia, né, já sabe dizer, olha, tal pessoa é um psicopata, ou vê na televisão que houve assassinatos em série, é psicopata, né? E aí tem alguns sinônimos, né? Psicopata é igual a criminoso, que é igual a assassino e que é igual a assassino em série, né? E, na verdade, cada uma dessas coisas tem elementos e características que são diferentes, né? Então, por exemplo, uma coisa que me chama bastante atenção é o fato de que, muitas vezes, o serial killer, né, ou o assassino em série, ele tem uma característica delirante, né? Essa característica do delírio a gente não vai encontrar no psicopata, né? Então, apesar disso, né, nas descrições, no dia a dia, no senso comum, há essa aproximação, né, entre esses vários elementos, e são tomados quase que como sinônimos, né? Nossa, tal pessoa é psicopata, né? E, na verdade, a gente vai tratar de fenômenos diferentes e que merecem um cuidado e um desdobramento diferente para cada um dos casos, né? É diferente se eu lido com alguém que está delirando, né, e que, frequentemente, no caso de assassinos em série, tem um elemento religioso importante, um delírio religioso importante, né?
e que não é compatível com a descrição do psicopata. Né? Então, ela não é compatível, o psicopata não delira. A questão do psicopata não é de razão, não é de raciocínio. Tá? Então, é outro ponto. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses aspectos, porque ao longo da história, né, e aí foram construções históricas, datadas, e que tinham uma correspondência para o contexto em que eles viviam. Né? Então, essa aproximação entre crime e loucura, e se desdobrando dela. A questão do psicopata, não é considerado quase que como um sinônimo de criminoso, por um lado, e mais do que isso, né? Mais do que criminoso, assassino, né? E muitas vezes assassino em série. Né? Então, isso é muito grave. É importante quando a gente não percebe as diferenças entre uma questão e outra questão. Né? E aí é preciso ter um olhar para esses fenômenos que consiga diferenciar e entender a origem desses fenômenos. Né? E entender que boa parte das manifestações ou da forma como se vive socialmente aquilo que eu trago como disposição, vamos supor que eu traga alguns elementos constitutivos, depende grandemente das oportunidades que eu tenho. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que em uma sociedade mais justa, nós não teríamos tantos crimes, nós não teríamos tantos enlouquecimentos, nós não teríamos tantos suicídios. E aí eu estou querendo dizer que essas coisas todas não dependem só do indivíduo particular, né, mas que dependem de uma totalidade social também. Né? Então, quando eu adoto essa noção de que tais pessoas têm predisposição para isso ou para aquilo, isso precisa ser muito bem pensado e muito bem avaliado para tentar perceber se isso não é um argumento ideológico, né? E se isso efetivamente corresponde à realidade do objeto que está sendo lido, né? Nesse caso, a psicopatia. Né? Então, para finalizar, né, a minha fala, eu gostaria só de chamar a atenção, mais uma vez, para a necessidade de compreensão da construção histórica dos significados destinados às patologias, né, no nosso caso em particular, mas não apenas a elas, né, mas ao sofrimento mental. Né? Você perceber os significados deles, são significados históricos, são significados culturais e que merecem ser vistos. Claro que tem uma objetividade nisso, eu não estou dizendo que não existem psicopatas, não é isso, mas eu estou dizendo que alguns se dão muito bem na vida e são muito bem adaptados, mas são igualmente psicopatas, são psicopatas igualmente aqueles que estão encarcerados. Né? Então, que isso também seja avaliado e que não seja estabelecido apenas a psicopatia como aquele que cometeu um crime que foi identificado, né, dentro dos moldes do que a gente chama da ciência oficial e do direito penal, mas que os olhares sejam atentos, né, e que eles possam perceber os nexos, né, os elementos que atravessam tanto a constituição das patologias quanto os significados que nós damos para ela. Né? Então, um olhar que não seja só para a mônada, né, só para o indivíduo particular, mas entenda que o indivíduo particular, aquilo que nós somos, depende de elementos da totalidade social. Tá? Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? Então, muito obrigada, espero ter contribuído para a compreensão desse fenômeno tão frequente hoje e me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Então, muito obrigada, professora, pela fala, com certeza agregou muito. Agradeço mais uma vez por aceitar o convite
E para todos aqueles que ficaram com dúvidas, querem enviar alguma pergunta para a professora, a gente está deixando o link para vocês enviarem as suas questões, porque como a palestra está sendo gravada, a gente vai trazer respostas para vocês no próximo dia, no sábado, tá bom? Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, professora. Com toda certeza, nos agregou muito.